Marcos 6, de 1 a 6. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos nessa noite reunidos. Meu Deus, agora necessitamos ouvir a sua voz. Nós já cantamos, já oramos e já falamos contigo, Pai. Agora precisamos ouvi-lo. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo fale ao coração de todos que aqui estão, sem exceção alguma, de modo que tenhamos uma fé bíblica, de modo que possamos refletir acerca daquilo que cremos, daquilo que fazemos, do modo como vivemos, e possamos, ó Pai, sair desafiados, sair encorajados, ó Deus, focados em Cristo Jesus, vivendo para a Tua glória. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Marcos 6, de 1 a 6, diz o seguinte, versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade. Eu lhe pergunto: rejeitas a Cristo? Esse texto nos traz esse assunto geral, rejeição. Esse texto nos mostra uma cidade inteira, um povoado que rejeitou a Cristo Jesus. E quando nos deparamos com esse tema, queridos irmãos e irmãs, rejeição, é importante que compreendamos algo, preste bastante atenção. Eu sempre haverei de rejeitar aquilo que não considero importante e necessário para a minha vida. Observe na sua caminhada de vida as coisas, as pessoas, as situações que você tem rejeitado. Eu sempre vou rejeitar aquilo que eu não considero importante e necessário para a minha vida. Quantas experiências de rejeição você já viveu? Você rejeitando alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma situação. Ao longo de nossa vida, nós vamos acumulando diversas experiências de rejeição. Rejeitamos aquilo que não nos faz bem. Rejeitamos aquilo que não nos dá alegria. Rejeitamos aquilo que nos incomoda. Rejeitamos aquilo que não nos interessa. Não é verdade? E quando nós consideramos a realidade de que nós, como pessoas, indivíduos, que rejeitamos aquilo que não nos é agradável, rejeitamos, portanto, tudo aquilo que julgamos ser dispensável. Eu não preciso disto, portanto eu posso rejeitar. As mulheres aqui, quando vão fazer uma faxina em sua casa e fazem aquele pente fino de tantas coisas que têm acumulado diante aos anos, você necessitará muitas vezes não somente de um saco de reciclável, mas talvez 2, 3, 4. São coisas que você foi acumulando e não necessita mais. Então nós rejeitamos aquilo que não necessita. É importante, queridos, pensarmos acerca disso, porque o texto nessa noite nos traz exatamente essa realidade de rejeição. Os nazarenos rejeitaram a Jesus, é isso que o texto nos mostra. Olhemos para o versículo de 1 a 3. Mais uma vez eu farei a leitura, preste bastante atenção. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram.
Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres com suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Exatamente isso, os nazarenos rejeitaram a Jesus, mesmo que o seu ministério público causasse admiração. É importante entender isso. São pessoas conscientes, pessoas que pensavam, pessoas que conheciam, rejeitaram a Cristo mesmo estando maravilhados e admirados por aquilo que ele realizara em seu ministério. O texto nos mostra esse ensino. Primeiramente, no versículo 1, nós temos Jesus retornando para a sua terra. E qual é a sua terra? Nazaré. Lembremos-nos que antes de chegar em Nazaré, Jesus estava do outro lado do mar. Jesus estava na região de Decápolis. Jesus estava entre gentios, aqueles que não eram judeus. Lá em Gadara, ele realizara um milagre, ele realizara a expulsão de demônios de uma maneira incrível, em que todos ficaram boquiabertos diante da sua autoridade. Ele volta, agora ele vai ao seu povo. E Jesus, ele, desde toda a região da Galileia, indo a Decápolis, aquela região, depois quando ele volta, o objetivo dele qual que é? Ensinar a palavra. Ele está manifestando quem é a sua pessoa. Então ele deseja compartilhar aos de Nazaré. Ele deseja realizar o seu ministério público lá em Nazaré. E aí, olhando para o versículo 2, olha o versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. É interessante que ele retorna a Nazaré, e no dia de sábado, o dia em que os judeus se reuniam para ensinar a Torá, aprender daquilo que o judaísmo ensinava, Jesus, ele exerce no seu ministério público aquilo que é o mais precioso. Nós já vimos isso. De tudo aquilo que Jesus fez em seu ministério público, o ensino da palavra, a pregação daquilo que Deus designara, era o mais importante. E aí então, olhando para o texto, nós reconhecemos, versículo 2 a 3, que os nazarenos ficaram, que irmãos? Admirados, impressionados. Eles realmente podiam testificar que não havia outra pessoa igual a Jesus. Ninguém ensinava com a autoridade que Jesus ensinava. Ninguém realizava os milagres que Jesus realizava. E quando nós constatamos esse fato, verificamos que os nazarenos, embora admirados estivessem, eles rejeitaram. E por que eles rejeitaram? Eles rejeitaram por causa da incredulidade de seus corações. Eles rejeitaram porque eles sabiam quem era Jesus desde menino. Hoje nós não temos a história de Jesus até a sua fase adulta. Nós temos até o momento em que ele jubilou, está no templo, mas depois há um período de silêncio das Escrituras, de toda a adolescência, início da juventude de Jesus, e depois a Bíblia, quando nos fala novamente de Jesus, nos fala como um homem adulto. E aqueles que eram lá de Nazaré acompanharam a história de Jesus como menino, adolescente. Eles o conheceram de perto, conheceram a sua família. E então, mediante esse conhecimento, embora estivessem admirados naquilo que Jesus Cristo era, naquilo que ele manifestara, eles eram incrédulos. Versículo 3: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Esse não é Jesus, o filho de José? Esse não é Jesus, irmão? E aí então nós encontramos no Evangelho uma informação que é ocultada. Maria, casada com José, após o nascimento de Jesus, concebeu e deu à luz a outros filhos. Ela não permaneceu virgem. Sim, ela, quando concebeu a Cristo, ela era virgem. Jesus, ele foi concebido pela ação do Espírito de Deus na vida, no ventre de Maria. Mas após o seu nascimento, como esposa de José,
ela deu luz aos seus filhos. E aí então, João Marcos, ele traz essas informações, apresentando-nos o nome dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão, e as suas irmãs. E as suas irmãs não estão aqui entre nós, não somente filhos homens, mas filhos também que eram meninas, mulheres, e se escandalizavam deles. Amados irmãos dele, o que é importante percebermos o quanto que a incredulidade ela se manifesta nesse relato. A incredulidade, nós sabemos quem é você, Jesus, e sabemos quem é a sua família, nós sabemos a sua história. O que o texto nos mostra, o que João Marcos quer apresentar-nos aqui, é que os conterrâneos de Jesus não creram em Jesus. Os conterrâneos de Jesus ridicularizaram a Jesus. Os seus conterrâneos agiram com desdém a sua pessoa. Então João Marcos, ele, ao nos apresentar isso, e ao longo desse evangelho, os irmãos já têm visto, lá no capítulo 3, versículo 6, nós temos o primeiro momento em que Jesus é rejeitado. Os primeiros que rejeitam a Jesus são os líderes religiosos, os fariseus. Nós não leremos, só faço menção do texto. E também no versículo 20 a 30 do capítulo 3, nós encontramos a rejeição da liderança religiosa. O ministério de Jesus começa a ser conhecido por toda a Galileia. Pessoas vindas de vários lugares iam ao encontro de Jesus. Mas os líderes religiosos, com ciúmes, eles decidem matá-lo. Rejeição. Mas a rejeição não só se manifesta dos escribas e fariseus, mas também lá em Marcos 3, 31 a 35, nós expomos sobre isso. Quem rejeita Jesus agora, o seu ministério, é a sua própria família. Jesus é rejeitado pela liderança religiosa, Jesus ele é rejeitado pelos seus próprios familiares. Quando estes souberam o que Jesus estava realizando, eles foram até onde Jesus estava, querendo levá-lo para casa, queriam amarrá-lo, porque consideravam que ele estava enlouquecido. Rejeição. Não somente a família de Jesus o rejeita, mas também aqui o texto dessa noite nos mostra que os seus conterrâneos agiram da mesma forma. Não é este Jesus o carpinteiro? Não está aqui entre nós a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs? Meus amados irmãos e irmãs, e a Bíblia continua, o Evangelho de Marcos continua a nos mostrar que essa rejeição de Cristo, ela chega ao seu ápice no momento da sua paixão, em que quando Cristo Jesus ele é preso pelos soldados romanos, levado ao julgamento, todos os seus discípulos o abandonaram, rejeitado também pelos seus discípulos. É muito importante que nós compreendamos esse fato, essa realidade. E quantos hoje também, diante a revelação bíblica de quem é a pessoa de Jesus, têm rejeitado a Cristo? Por isso que eu perguntei aos irmãos: rejeitas a Cristo? Por isso que o tema dessa mensagem é exatamente esse: rejeitas a Cristo? Rejeitas a Cristo não recebendo como seu único, suficiente Salvador? Quantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem de fato percebido: sim, há algo errado na minha vida, sim, eu reconheço que sou pecador, sim, eu reconheço, mas quando você é confrontado com o Evangelho que o chama ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo, a sua atitude é: eu não quero saber nada de Jesus. Eu não quero tomar uma decisão de crer em Jesus. Eu não quero comprometer-me com Jesus. Eu quero continuar vivendo a minha própria vida como eu penso. Rejeição, meus queridos. Rejeição. Rejeitas a Cristo? Quantas pessoas que rejeitam a Cristo em sua vida falam que são discípulos de Jesus? Sim, pastor, eu arrependi-me, eu creio em Jesus Cristo, mas o modo de vida
As escolhas que faz em sua vida é marcada por uma rejeição prática. Quantos crentes, irmãos, sabendo que a palavra de Deus fala que nós não devemos fazer o uso de linguagens obscenas, sabendo que nós não devemos fazer uso de fofoca, sabendo que não devemos fazer uso de substâncias que levam à dependência química ou ao uso do álcool. Quantas pessoas, sabendo que a Bíblia nos chama a vivermos uma vida digna do Evangelho, vivem uma vida profana? Rejeitam a Cristo, confessam a Cristo da boca para fora, confessam a Cristo com seus lábios, mas as suas ações são ações de rejeição. Por isso que a pergunta é pertinente, necessária. Rejeitas a Cristo, não valorizando e amando a sua igreja e a missão que Ele deu à igreja? Quantos crentes no tempo de hoje são crentes mundanos? São crentes em que a sua vida tem sido marcada por mau testemunho, vivendo uma vida de prostituição, vivendo uma vida de vícios, vivendo uma vida de culto aos prazeres do mundo. Rejeitas a Cristo? Porque ser de Cristo Jesus não é ser religioso. Ser de Cristo Jesus não é colocar a roupa no domingo e vir para o culto e durante a semana ser uma pessoa que rejeita, uma pessoa que as ações mostram o contrário. Quantas vezes achamos que estamos bem com Deus, mas fomos parar e avaliar que estamos muito mal. Muito mal. Os nazarenos rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram a Jesus por causa da incredulidade. Eles se opuseram a Jesus porque não se atentaram ao fato de quem Ele é. Quem é Jesus, irmãos? E João Marcos escreve esse evangelho para revelar-nos que Jesus é Deus. João Marcos escreve esse evangelho para mostrar de uma maneira clara e inconfundível que Ele é o Deus encarnado, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. E diante de Deus, tema toda a terra. Diante de Deus, arrependamos-nos dos nossos pecados, confessemos e o abandonemos. Mas agimos com Jesus como se Ele fosse um camarada, como se Ele fosse um amigo qualquer, como se Ele fosse um cara bom. Não reconhecemos que Ele é Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é juiz. É muito importante que olhemos para o texto e vejamos que João Marcos continua a descrever, e não somente nos mostra a rejeição, mas mostra-nos agora Jesus identificando a incredulidade. No versículo 4 a 6 nós vamos perceber que Jesus identifica a incredulidade como causa da rejeição e oposição dos nazarenos. Eles, por rejeitaram, se oporam porque eles não criam em Cristo Jesus. Versículo 4 nos diz: então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. O que Jesus está mostrando aqui? Jesus aqui ele está se identificando como um profeta. E Jesus está falando que todo profeta ele pode ser honrado em muitos lugares, mas em sua própria terra ele não será. E nos lembremos que Jesus aqui, os ofícios de Cristo, ele é sacerdote, é o sumo sacerdote, ele é profeta, porque conclama o povo ao arrependimento, à fé no Evangelho, e também ele é Rei dos Reis. Esse Evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, é o Rei entre nós. E aí então, quando olhamos para isso, Jesus como profeta, a função do profeta, como disse, é chamar
é conclamar o povo ao arrependimento. O profeta, ele denuncia o pecado. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que nos confronta. E o Evangelho de Deus ofende, não no sentido pejorativo, negativo, que denigre, não, mas é no sentido de nos confrontar com a nossa incapacidade. A nossa incapacidade de agradarmos a Deus, a nossa incapacidade de fazermos a vontade de Deus. E o único meio de agradarmos a Deus, de fazermos a vontade de Deus, é tão somente pela obra regeneradora que o Espírito de Deus faz em nossas vidas. A única forma de agradar a Deus é morrendo. Você precisa morrer. Você precisa morrer para o pecado. Você precisa morrer para essa vida divorciada da vontade de Deus. E nós morremos. O apóstolo Paulo nos fala disso. Quando ouvimos o Evangelho da salvação, quando reconhecemos esse Evangelho que nos chama a arrependimento, e quando então ouvimos o Evangelho, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que pecamos contra Deus. Mas esse Evangelho que nos ofende, nos chamando ao arrependimento, ele nos mostra o amor e a graça de Deus. Então, quando ouvimos o Evangelho, arrependemos-nos, o Espírito de Deus nos gera de novo, e a palavra nos fala que nosso velho homem foi crucificado com Cristo Jesus. Não há mais velho homem, não há mais escravidão ao pecado, não há mais escravidão às trevas, porque quem morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, é agora nova criatura. O Evangelho de Deus é um Evangelho que nos mostra com muita clareza que a única forma para que eu não rejeite a Jesus em minha vida, eu preciso morrer como Cristo. E eu lhe pergunto: você já morreu com Cristo? Já foi crucificado com Ele? Já foi sepultado com Ele? E aí então, Jesus ele fala que o profeta não é honrado. Jesus, como profeta, conclama pecadores ao arrependimento e à fé no seu Evangelho. Mas Jesus continua, olha o versículo 5. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E aí é muito interessante observar. Aí nos deparamos com esse texto, e não pôde realizar nenhum milagre ali. Como assim não pôde realizar nenhum milagre ali? Jesus não é Deus? Ele não pode fazer todas as coisas? Como ele não pôde realizar nenhum milagre? E aí nós vamos reconhecer, meus irmãos, que Jesus, ele não realiza nenhum milagre por causa da rejeição dos nazarenos. Ele não pôde, não é porque ele fosse incapaz de fazê-lo. Ele não pôde, não é porque o milagre depende da fé. É uma mentira isto. Ele não pôde, não porque ele fosse insuficiente. Nós sabemos que absolutamente em nada Deus depende dos homens para cumprir a sua vontade. O que nós precisamos entender é que Jesus não pôde, porque diante a rejeição dos nazarenos, diante a incredulidade dos nazarenos, Deus agiu com juízo. Deus ele age com juízo. Eles rejeitaram a Jesus. Os nazarenos rejeitaram a Cristo e, portanto, Deus os rejeita. Deus rejeita todo aquele que não se arrepende e crê em Jesus Cristo. Deus rejeita todo aquele que não se arrepende e confessa os pecados e segue a Cristo Jesus. Afirmação forte, né, irmãos? Porque estamos acostumados a ouvir em todo lugar: Deus é amor, Deus aceita todo mundo, cada um faz o que quer, está tudo certo no final. O cara se diz crente, se prostitui, usa droga, vai para o motel com a namorada, vai para show, vai para balada, está tudo certo. Deus aceita todos. É um mentiroso, é um briguenta de casa, é mulherengo, está tudo certo.
palavra nos mostra aqui a rejeição de Deus aos nazarenos. É Deus rejeitando o pecador incrédulo. Deus rejeita todo aquele que permanece obstinado, presta atenção nisso, todo aquele que permanece obstinado na vida de pecados. É a rejeição de Deus. Deus rejeita. Jesus realizou sim alguns milagres em Nazaré, poucos, mas o pouco que ele fez, o fez por causa da rejeição dos nazarenos. Os nazarenos sim ficaram impressionados com o ensino de Jesus. Eles ficaram impressionados com as histórias de milagres que Jesus realizou. E eles poderiam sim, ali em Nazaré, ter vivido uma experiência extraordinária da graça de Deus. Mas por causa da sua rejeição, eles foram rejeitados por Deus. Amados irmãos e irmãs, como isso é sério, olhemos lá, olha na sua Bíblia, Marcos 6:11. Se Deus permitir, no ano que vem a exposição será nesse texto. Já adianto alguma coisa aqui. Marcos 6:11, Jesus está enviando seus discípulos a pregar o Evangelho. E olha o que Jesus fala para os discípulos: e se em algum lugar não nos receberem, nem nos ouvirem, ao sair de lá, sacude o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Deus rejeita o pecador que não se arrepende, que não se humilha, que não abandona o pecado, que não o ama. Deus rejeita. Rejeitas a Cristo? Meus queridos, é muito sério, porque se você tem rejeitado a Jesus Cristo, não confessando como Senhor e Salvador, ou se você tem rejeitado a Jesus de maneira prática na tua vida, vivendo uma vida cristã mundana, fica ligado, fica esperto. Por quê? A falta de temor a Deus tem feito com que hoje a igreja de Jesus ela seja uma igreja que não salva, que não faz diferença. Ela seja uma igreja que usa de artifícios humanos para atrair pessoas aos seus propósitos humanos e mundanos. Mas uma igreja que prega o Evangelho de Deus, que chama pecadores ao arrependimento, que anuncia a fé em Cristo Jesus. Essa igreja, ela está atraindo pecadores não ao entretenimento, não às atividades, mas a Cristo Jesus. E aí então, Jesus está enviando os discípulos a pregar, mas ele fala assim: olha, se vocês não forem recebidos, ele fala, ele diz: ao sair de lá, sacudir o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Mateus capítulo 7, vamos lá para Mateus capítulo 7, um texto que nos ajuda também a perceber isso. Mateus 7:6. Jesus fala assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Amados irmãos, estejamos atentos a isso. Como é importante perceber que a incredulidade conduz à rejeição. E aí então, o Senhor Jesus, falando, ensinando, tratando, Ele nos diz de uma maneira muito clara no versículo 6. Olha o versículo 6 de Marcos 6. E admirou-se da incredulidade deles. Que João Marcos está nos mostrando que Jesus se admira pela incredulidade dos nazarenos. Jesus, ele fica impressionado com a falta de fé dos nazarenos. Jesus, ele fica impressionado o quanto que eles podiam rejeitá-lo, sabendo quem ele é.
Nazaré fazia parte da Galileia, meus irmãos. Galileia foi o palco do ministério público de Jesus. Eu já falei aqui nesta série que num raio de 280 quilômetros da Idumeia até Sidom, nesse raio, o ministério público de Jesus ficou extremamente conhecido. Os nazarenos sabiam de tudo o que estava acontecendo, mas ainda assim rejeitaram Jesus. Eu peço a você que avalie, que reflita, porque talvez você esteja rejeitando Jesus. Talvez você esteja sendo confrontado com a palavra de Deus, que lhe convoca a arrepender seus pecados, a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a seguir a Jesus, mas você está endurecendo o seu coração. Eles foram testemunhas, eles viram, mas não creram. E Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eles viram e não creram. Nós não vimos, mas pela graça de Deus cremos. Amém. Que a sua fé esteja em Jesus Cristo. Que a sua fé esteja realmente naquilo que a palavra de Deus diz. Vocês se lembram que eu disse no início? Eu sempre vou rejeitar aquilo que não considero importante e necessário para a minha vida. Eu sempre vou rejeitar aquilo que não considero importante e necessário para a minha vida. Nós rejeitamos aquilo que não nos faz bem. Nós rejeitamos aquilo que não nos dá alegria. Nós rejeitamos aquilo que nos incomoda. Nós rejeitamos aquilo que não nos interessa. E eu te pergunto, Jesus te interessa? Você realmente se interessa por Cristo Jesus? Então por que vives uma vida de pecado e uma vida tão distante da palavra de Deus? Por que vives uma vida tão fria como crente em Jesus Cristo? Por que vives como crente em Jesus Cristo uma vida mundana, em que olhando para a sua vida não há diferença alguma de uma pessoa que não crê em Jesus? Você bebe, você fuma, você se prostitui, você fala mal. Queridos, não nos enganemos. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é nascer de novo, é arrepender-se, crer em Jesus Cristo, nascer de novo, viver uma vida de amor e obediência a Deus. Portanto, não rejeites a Cristo. Receba-o como seu único Senhor e Salvador. Não rejeites a Cristo, arrependa-se dos seus pecados e creia nele. Não rejeites a Cristo, renuncies a sua vida, tudo quanto tens, para ser seu discípulo. A rejeição a Cristo Jesus provém da incredulidade do coração. Eu quero desafiá-lo agora a fechar seus olhos. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu aquilo que o texto nos traz? Os nazarenos rejeitaram a Jesus Cristo porque eles eram incrédulos. Não seja uma pessoa incrédula, mas seja uma pessoa que creia naquilo que a Bíblia diz. Eu vou orar. E se você tomou uma decisão de começar uma nova vida seguindo a Jesus, me procure depois do culto. Se você tomou a decisão de não rejeitar mais Jesus Cristo, mas segui-lo, prepare-se para o batismo se não é batizado. Ou se você já é batizado e tem vivido uma vida mundana, arrependa-se, diga a Deus isso. E comece a partir de hoje uma nova caminhada com o Senhor de amor e obediência a Ele. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que estamos aqui nessa noite reunidos e ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, que o temor do Senhor esteja em nosso coração. Pai, perdoa-nos por nossa incredulidade, perdoa-nos por nossa rejeição prática no dia a dia. Ó Senhor, que possamos buscar viver em novidade de vida, viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que glorifique o Seu nome, uma vida reta diante de Ti, que possamos de verdade salgar este mundo com o Teu Evangelho, com a nossa vida de obediência. Perdoa-nos, ó Pai.
Que, ó Deus, aqueles que nessa noite ouviram a palavra, compreenderam, estejam, ó Pai, confessando a Ti seus pecados, arrependendo-se e tomando uma decisão de segui-lo fielmente. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.